11 de agosto é o dia do advogado, então eu vou começar com o diretor tesoureiro da OAB Santos, Rafael Meireles. Essa data, ela se refere à criação do primeiro curso de Direito no Brasil, mas ela é muito conhecida como o dia do Pendura também, não é, Rafael? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite aqui de estar aqui, agradeço também ao Marcelo, o Pavão, que já conheço há muito tempo. Sim, hoje também é conhecido como o dia do Pendura, né? Hoje em dia está um pouco já em desuso isso, as pessoas não têm mais essa prática, né? Até porque a legislação fortaleceu isso, né? As pessoas saírem do estabelecimento e acabarem dando o famoso pendura. Mas hoje é um dia de se parabenizar, de se comemorar os advogados, a luta que a gente tem diária, inclusive diante de tantos problemas que a gente vem passando por conta da pandemia, questão do judiciário, e que a OAB Santos, falo em nome dessa diretoria, que sempre batalhou e tentou de todos os meios e mecanismos tentar, de uma certa forma, de todos os mecanismos ajudar o advogado, seja com ajuda de cesta básica, seja diretamente com o judiciário, seja tentando agora uma nova etapa que nós estamos tentando informatizar todo o judiciário, digitalizando os processos, incentivando os advogados a fazerem isso, sempre tentando de uma melhor forma os seus advogados e os seus dependentes. Agora, Pavão, eu não vou perguntar para o Rafael, porque ele é diretor tesoureiro. Se ele disser que deu pendura, os advogados então vou dar um pendura na OAB também. Mas você participou de algum pendura assim, bem diferente, assim, original, não? Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rafael. Rafael, esse eu posso chamar, eu conheço desde pequenininho. Eu era bem maior do que ele. É uma honra ter o Rafael aqui. E hoje, né, num dia especial, como o Dia dos Advogados. Então, Paulo, a gente revela a idade, mas sim, eu dei pendura, dei 2 penduras, só que eu dei 2 penduras numa época que, por exemplo, primeiro, eu já revelo a idade dizendo que quando eu estudei só tinha uma faculdade de Direito em Santos, né? Então era só a católica. E todos os estudantes da Católica tinham, por tradição, comer no restaurante Florença, ali na Amador Bueno, com a Frei Caneca ali, né? Só que era uma coisa civilizada, então eles disponibilizavam, eram os antigos proprietários, acho que eram 4 pratos, geralmente era um peixe, um filé parmegiana, alguma coisa assim, um macarrão e uma outra, e aí você só pagava o serviço dos garçons, então era bem legal. Mas também, no outro pendura, onde é hoje ali o Brunella da Ponta da Praia, tinha um restaurante de peixe. Ali a coisa foi mais complicadinha, as pessoas fizeram lá o seu pendura, saíram, foi aquele velho prejuzinho, mas os donos não tem muito problema. Mas hoje está bem caiu de uso pela quantidade de estudantes e principalmente, né, Paulo, a questão de que o legal da brincadeira era pelo menos avisar o que estava acontecendo e pagar o serviço e não sair correndo, como muita gente fazia. Eu soube de um pendura uma vez, hoje a pessoa que eu conheço é uma juíza em São Paulo. Então não podemos falar o nome. Não vou falar o nome. É filha de um advogado daqui de Santos e o grupo dela foi de roupa de gala, como se estivesse saindo de uma festa, no dia 10. Mas já às 10 da noite, então a conta chegou depois da meia-noite no Terraço Itália, em São Paulo, que é um dos restaurantes mais caros de São Paulo, foram parar na delegacia e tal, mas deram pendura. Hoje também não vou falar o nome porque é uma juíza. Agora, você, além de ser, principalmente o dia do advogado, que é uma profissão muito importante, e vocês exercem essa profissão. A gente brincava antes, eu brinquei, que o advogado vai dominar o mundo, né, Rafael? Não é bem isso, mas... Começando por Santos. A quantidade de advogados que hoje existem realmente dá um certo receio. Toda família tem um advogado, tem um amigo conhecido, e Santos, a nossa região, por conta de 5, 6 universidades, realmente tem uma quantidade grande de advogados. O número de advogados por população no Brasil e o número de cursos de direito, principalmente, é muito maior da proporção do que no resto do mundo, né? Sim, inclusive em Santos a gente tem quase 9 mil inscritos. Estamos entre a 3ª ou 4ª subseção maior do estado de São Paulo, em quantidade de inscritos. Houve até um projeto, uma tentativa
de impedir a abertura de novas universidades, mas por enquanto não conseguiram, inclusive para impedir essa massa de pessoas, de universitários que saem da universidade ao mesmo tempo, para tentar afunilar um pouco isso. Agora, Rafael, o advogado é só quem passa na prova da ordem, né? Porque quem se forma na faculdade é bacharel em Direito, não é isso? Isso, bacharel em Direito, aí fazendo a prova da OAB, as 2 etapas, formalizando tudo direitinho, aí você recebe a carteira da OAB. E a prova não é de brincadeira, não, né, Pavão? Não, não é de brincadeira, tem muita gente querendo acabar exatamente para poder entrar mais fácil. E o Rafael, né, um dirigente, né, primeiro que ser tesoureiro de uma subseção como o Santos já não é para qualquer um, tá? Você tem que ter bastante paciência e muita vontade de querer ajudar a categoria, porque é só pepino. E uma das coisas que os dirigentes de Santos, dirigentes estaduais e nacionais da OAB, eles têm que se debruçar necessariamente é essa limitação da entrada de pessoas no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele não absorve mais a quantidade de advogados, de bacharéis que são produzidos anualmente. E o que isso deságua? Deságua num esfarelamento da categoria. Até para você ajudar a sua categoria, eu imagino que seja muito difícil você fazer a leitura de quais são as necessidades. Você tem muita gente inscrita como advogado que não milita. Então, quais são os interesses dos não militantes? Isso é muito difícil de se fazer essa leitura, porque os militantes, os antigos barriga de balcão, né, que ficam vendo o processo, hoje com os processos eletrônicos, até isso acabou. Então, assim, a OAB ela passa a ter um protagonismo muito maior, porque ela precisa fazer a ponte entre os poderes. Porque o juiz hoje não conhece mais o advogado. Então, os abusos contra advogados são muito numerosos hoje. Hoje, você tem autoridades, à torta direito, cometendo... Outro dia teve um advogado lá de Goiás, ele foi algemado, jogado no chão e esbofeteado depois de algemado. Quer dizer, qualquer advogado que não ficou com asco daquela cena, e isso foi filmado, Paulo. Eu estou falando aqui, mas eu mesmo aqui em Santos presenciei um caso de um morador de rua sendo covardemente batido. Entrei em contato com o presidente Julião, me colocou em contato com o conselheiro Malavasi, e aí, na hora que eu falo que a OAB está se envolvendo, na hora, os próprios PMs, cada um foi para o seu lado. Então, mais do que nunca, a OAB ela é essencial para a garantia das prerrogativas profissionais. O que antes era uma coisa visível, hoje ela é invisível. Então, assim, ser dirigente hoje da OAB, olha, é um sacerdócio, porque não é fácil. Eu hoje só ouço, estou como ouvidor da OAB de Santos. Então, assim, as queixas e as denúncias são inúmeras de distrato por autoridade, de desrespeito, por aviltamento das prerrogativas. Então, assim, não é fácil, Paulo.